Muito bem, então hoje a gente vai começar assunto novo, que é responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Nessa primeira parte da aula eu vou falar sobre os aspectos mais gerais e na segunda parte da aula, como eu tinha já adiantado para vocês na semana passada, a gente vai ter o seminário das monitoras, da Thalita e da Carliane, né, que elas vão comentar aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as convenções de Varsóvia e Montreal, né, que se referem ao transporte internacional, transporte aéreo internacional. E aí a gente vai falar sobre isso na segunda parte da aula, que é, né, assunto da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. E aí vamos ver aí os desdobramentos dessa decisão. Então elas vão mostrar para vocês os aspectos mais gerais e depois a gente vai aprofundar com outras, né, com outras abordagens. Inclusive vou mostrar a vocês aqui as convenções e aí a gente vai ver, né, até a questão dos valores, né, como é que ficou segundo essas, né, essas convenções, principalmente a de Montreal, que é a mais recente, e a decisão do Supremo, né, o que é que ela implicou aí, né, de alguns anos para cá, em relação a esse tipo, né, de relação de consumo, da relação de consumo que envolve aí as empresas aéreas, né, no caso de voos internacionais. É uma questão que vai, né, ser aí importante para o nosso futuro, já que no presente a gente está cheio de restrições, né, e pouquíssimos países estão permitindo, né, que o Brasil, que brasileiros, né, cheguem possam ir até lá, né? E aí depois, aí quando a situação melhorar da pandemia, vamos voltar provavelmente, né, a ter esse trânsito internacional, vamos poder voltar a frequentar os outros países, né, a viajar para os outros países e aí vai voltar a aparecer vão voltar, né, a aparecer muitas situações sobre, né, relacionadas à questão dos voos internacionais, enfim, né, que envolvem aí esse tema tão caro, né, para várias pessoas. Então a gente vai ver isso na segunda parte da aula. Nessa primeira parte, então, vamos ver aqui a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. A gente terminou, né, na aula passada a questão da responsabilidade pelo vício. Então agora a gente segue para ver a responsabilidade pelo fato, né, que eu tinha falado para vocês que quando falamos da responsabilidade do fornecedor no direito do consumidor, isso envolve duas grandes áreas, responsabilidade por vício e responsabilidade por fato. Vimos um pouquinho do fato lá naquela distinção, né, entre vício e acidente de consumo, né, entre vício e defeito. E aí a gente volta agora para essa questão do defeito propriamente dito aqui para o direito do consumidor. Então, primeiramente o conceito, né? O que seria o fato no direito do consumidor? Fato, acidente ou defeito, né? No direito do consumidor. Aí eu peguei o conceito do José Geraldo Brito Filomeno, né? O Filomeno deu esse conceito bastante preciso. Outros autores também vão conceituar de maneira semelhante, né? Não há grandes diferenças, mas esse conceito serve aqui de ponto de partida, de exemplo inicial. Então, segundo o José Geraldo Brito Filomeno, fato no direito do consumidor, né? Os fatos são anomalias constatadas em produtos e serviços que não apenas os tornem inadequados aos fins destinados, mas também causam danos, representando risco à vida, saúde ou segurança dos efetivos ou potenciais consumidores. Lembram, né, que eu falei aulas atrás na distinção vício-defeito. No caso aqui do defeito, esse é um vício, né, acrescido de algo a mais, que é esse risco, né, que vai aparecer para o próprio consumidor, a pessoa do consumidor. Isso vai atingir, então, a vida do consumidor, pode representar, né, risco à vida, saúde ou segurança, né, desses consumidores em potencial ou dos consumidores efetivamente falando. Então, nesse conceito do Filomeno, temos aí, né, em outras palavras, aquela ideia geral, inicial, que eu tinha falado aulas atrás, na distinção entre vício e defeito, certo? Então, aí só lembrando, né, expressões sinônimas, então, além de fato, a gente fala também aqui, a gente se refere ao fato como acidente de consumo ou como defeito de consumo. Então, tá certo falar fato, acidente ou defeito. São as três expressões que querem dizer a mesma coisa. São três expressões sinônimas, certo? Bom, aí a doutrina, especialmente no caso do Bruno Miragem, traz
uma análise bem interessante sobre os tipos principais de defeito que nós podemos identificar nas relações de consumo, né? Envolvendo produtos ou serviços, principalmente produtos aqui, mas também pode envolver serviços. Então, os tipos de defeito. Segundo Bruno Miragem, existem 3 espécies de defeito. O primeiro tipo, a gente vai chamar de defeito de projeto ou de concepção. O segundo tipo, defeito de execução, produção ou fabricação. E o terceiro tipo vai ser o defeito de informação ou de comercialização. Então, são 3 tipos de defeito, cada um deles vai trazer, né, uma análise importante, interessante aqui sobre um ponto específico, né, que vai atingir esse produto e, consequentemente, também atingirá o consumidor, já que aqui estamos falando de fato, acidente ou defeito de consumo, algo mais grave que o vício. Então, vamos analisar de maneira, né, mais detalhada essas 3 espécies de defeito. Começando pelo chamado defeito de projeto ou de concepção. Segundo Bruno Miragem, essa primeira espécie de defeito gera danos independentemente de qualquer fator externo, pois atinge a própria apresentação ou essência do produto. Na visão do Bruno Miragem, esse defeito de projeto, esse defeito de concepção, vai acabar, né, aparecendo desde o início desde a própria concepção desse produto ou desse serviço. Então, ele já nasce com problemas, ele já nasce errado, né? Ele já nasce defeituoso. Então, desde o seu projeto primordial, né, desde a sua concepção, né, já aparece esse defeito. E esse defeito acaba sendo um problema que vai percorrer toda a existência desse produto. E ele vai trazer potenciais riscos ao consumidor, independentemente do que seja feito, até mesmo independentemente de regulamentação. Ele vai trazer riscos para o consumidor, certo? Porque esse defeito, ele vai atingir a própria essência do produto, né? Sem a existência desse componente, desse princípio, desse projeto básico, esse produto sequer vai existir. Então, para que esse produto exista, vai ser necessário que esse defeito esteja lá junto. Então, não tem como dissociar, não tem como separar, né, o defeito da própria existência desse produto ou até mesmo desse serviço. Tem exemplos? Tem. Vamos ver quais seriam aí alguns exemplos mais marcantes. Então, quais são os exemplos mais marcantes desses tipos de defeito, aí, desse primeiro tipo de defeito? Né? Que produtos aparecem como exemplos básicos? Da esquerda para a direita, aqui na minha tela, acho que para vocês também aparece assim, né? Aí tem primeiro, né, tem uma embalagem de um remédio, né, que é a talidomida, certo? No meio vai estar aí, né, tá um maço de cigarros e na direita de vocês vai estar, né, um daqueles rojões, né, os fogos de artifício. Então, exemplos, né, de produtos que têm esse tipo de defeito, que já nasceram problemáticos, né, que já nasceram com riscos em potencial de provocar danos aos consumidores, são esses 3 aí, só para citar exemplos. A talidomida, né, muitos de vocês não lembram dessa história, porque isso faz já algum tempo, né? A talidomida, ela até hoje, né, é uma droga lícita, né, um remédio que tem sido utilizado, né, em diversas situações, mas até ali por volta dos anos 70, 80, essa droga era, né, receitada pelos médicos para casos de mulheres gestantes que estavam no começo da gravidez e que estavam ali, né, sentindo enjoos, né, aquelas situações ali que são normais, né, ou quase normais para o início de gestação. E as mulheres que consumiam esse remédio acabavam, né, ali quando as crianças nasciam, tendo, né, ali uma infeliz situação em que essas crianças nasciam com problemas, né? E esses problemas eles envolviam geralmente os membros superiores e inferiores. Tá até na foto aí dessa embalagem, tá a foto de uma criança, né, que tá com a imagenzinha borrada, porque era dessa. Hoje, né, as embalagens têm que vir com essa foto, né, de advertência, justamente, né, e com a tarja preta aí que tá, não sei se dá para vocês verem aí, proibido para mulheres grávidas ou com chance de engravidar. Então,
a talidomida, né, ela não pode ser usada em hipótese alguma por mulheres grávidas, né, porque ela provoca justamente esses problemas, né, de que as crianças vão nascer sem os membros superiores, sem os membros inferiores ou sem ambos, né, entre outros problemas que causam aí para as crianças, né. Então, o pior, né, de tudo isso é que os fabricantes desse medicamento sabiam disso, né, desde muito tempo antes, desde os anos 60, só que eles, né, contratavam cientistas para poder escrever artigos favoráveis ao consumo dessa droga pelas gestantes. Situação semelhante que acontece com o cigarro, né? Até hoje o lobby do cigarro é muito forte, né? E o cigarro é outra, né, aqui uma droga lícita também e que causa a morte de milhares de pessoas aí por ano, né, por problemas relacionados ao vício no cigarro. E também, né, depois, né, já décadas depois, se descobre que a indústria do cigarro também pagou, né, cientistas para poder escrever artigos favoráveis à indústria do cigarro. Então, a indústria do cigarro sabia disso, né, dos malefícios que o cigarro causa, né, mas mesmo assim insistia em continuar vendendo e vocês também não pegaram, provavelmente a maioria aqui não viu, né, esses comerciais em que se exaltava, né, as pessoas que fumavam geralmente eram associadas a pessoas atléticas, né, a pessoas que praticavam esportes, a pessoas extremamente saudáveis, quando na verdade o que acontece é o contrário, né? O vício no cigarro só traz aí problemas de saúde gravíssimos, podendo levar até a morte. É uma verdadeira palhaçada, palhaçada para dizer o mínimo. Professor, Diga, Lucas. e como é que fica a responsabilização aí nesse caso da talidomida? Talidomida. Quase que não sai. Bom, hoje, né, aí tem uma questão que envolve aqui tanto a talidomida quanto o cigarro. Nos primeiros anos, logo quando, né, explodiram, né, os escândalos que mostraram aí o lobby da indústria farmacêutica, no caso da talidomida, e o lobby da indústria do cigarro, né, no caso do cigarro mesmo. Então, houve ali uma série de, né, indenizações, de processos, né, choveram processos nos Estados Unidos, né, em que isso começou, depois aqui no Brasil, né, buscando indenizações, né, por danos materiais, danos morais, danos estéticos. Só que à medida que isso vai passando, né, e o consumidor vai sabendo da existência desse problema e dos riscos no uso desses, né, dessas drogas lícitas, então o valor de indenização vai caindo, né? A talidomida, como ela tem essa proibição, claro, né, se houver aí a prescrição da talidomida, né, um médico vai lá e prescreve, isso raramente vai acontecer, mas se acontecer, pode haver a responsabilidade, né, aqui no caso, se é um hospital público, responsabilidade civil do Estado, né, vai lá para a responsabilidade civil, se é um hospital particular, plano de saúde, então vai para a responsabilidade de direito do consumidor, como vamos ver aqui, né, pelo fato, e aí você pode processar, né, o hospital, o plano de saúde. O médico é mais complicado, porque aí é a questão, né? Se ele é um profissional liberal, aí vai entrar na questão da culpa. Então você vai ter que provar que ele Subjetiva, agiu né? com imperícia, negligência, imprudência. É mais complicado. Mas aí no caso, como a nossa regra aqui é a responsabilidade objetiva, então vai se abrir um processo contra o hospital, contra a administradora do plano de saúde ou algo do tipo, e aí ela entra depois, né, com a ação de regresso perante o médico que prescreveu erroneamente esse medicamento, né? Já no caso da indústria do cigarro, como não envolve aqui prescrição médica, né? Apesar de que lá na década de 40, 50 havia médicos que faziam comerciais, né, indicando o uso do cigarro. Hoje, claro que isso não vai acontecer mais, mas já há algumas décadas isso não acontece. Mas aí, né, nesse caso do cigarro, entra-se com ações de danos morais, né, e danos materiais, claro, contra a empresa de cigarro. Só que, como eu falei, né, esses valores eles têm decrescido. Inclusive, tem um dado importante aqui para ser lembrado, né, que a primeira ação que foi procedente, né, aqui no Brasil foi em Alagoas. Né? Alagoas foi pioneira nesse caso do cigarro. Né? Foi a primeira ação que teve êxito, né, de que uma pessoa que sofreu os malefícios do cigarro, né, conseguiu a indenização, foi no caso, né, que começou aqui no estado de Alagoas. Então, hoje a tendência é cada vez, né, de termos aí indenizações cada vez menores, né, já que hoje há um conhecimento amplo dos malefícios, as embalagens vêm lá com aquelas fotos horríveis, né,
para tentar conscientizar pelo terror, mas não dá muito, né? Assim, as pessoas ainda são livres, né, para consumir, já que não é uma droga proibida. Então, hoje, já não há aquela ideia que havia lá nos anos 90, por exemplo, de que as pessoas consumiram cigarro sem saber, foram induzidas a erro e tal. Hoje já não há mais esse mesmo entendimento. E o outro exemplo, né, aqui é o dos fogos de artifício, né? Eles já nascem com potenciais riscos, né? A gente vai ter aí de novo, né, o mês de junho, né, provavelmente sem festas juninas, mas vocês lembram muito bem que antes da pandemia, né, a partir do mês de maio já começava aqui no Nordeste até aqui em Maceió a ter gente soltando bombinha, né? A ter gente soltando rojão. E isso sempre traz muitos riscos, né, de queimaduras, até de amputação de membros e tal, né? Então, é um produto que já nasce com alto índice de risco, né? Então, para ser manuseado, tem que ter muito cuidado. E mesmo assim, né? Mesmo com todos os cuidados, às vezes pode acontecer de ter esse acidente. E aí o acidente entra na ideia do fato aqui de que não é acidente, né? É um defeito e que esse defeito vai gerar, sim, a possibilidade de indenização. Só que nesses casos dos fogos de artifício, é mais difícil, porque tem alguns fabricantes que você consegue ali detectar, desses rojões e tal, mas quando você tem aquela bombinha, né, pequenininha, geralmente ela só vem enrolada lá num papelão e você não sabe quem é o fabricante. Aí vai entrar naquela questão da responsabilidade do comerciante, né? Mas a gente vai ver isso melhor no decorrer aqui, né, do assunto. Então, esse é o defeito mais grave, né? Porque o produto ou até o serviço, ele já vai nascer dessa maneira, né? Já vai nascer com esse problema. E aí, só o fato de você ter esse produto disponível no mercado já traz potenciais riscos para os consumidores, né? O segundo tipo de defeito é o chamado defeito de execução, produção ou fabricação. Nesse caso, né, vamos ter a falha quanto ao dever de segurança quando o produto foi lançado no mercado. Aí já é diferente, né? Aqui não é o projeto lá atrás, não é a essência, mas aqui aconteceu durante o processo de fabricação, durante o processo de produção ou de execução, né, dali da reta final da fabricação, aconteceu algum problema que fez com que esse equipamento, né, esse produto, esse serviço se tornasse defeituoso. Então, aí temos falhas de dever de segurança, né? Quanto à questão de segurança, quando esse produto, no momento que ele foi lançado no mercado. E aí, geralmente, nesse segundo caso aqui, nós temos as situações em que se faz necessário ter o chamado recall, ou recall, né? Então, a gente sempre ouve falar, né, e geralmente a gente vê na TV, ou vê até nos sites, né, de internet, geralmente são fabricantes de carro, né, de automóveis que lançam esse chamado, né? Agora, recentemente, estava havendo um chamado da GM, né, da General Motors, para os motoristas que têm Celta e Classic, né? Que estava tendo esse problema com esses carros que eles tinham que ir urgentemente lá trocar alguma peça que estava com defeito. Ano passado, né, tem esse carro aí da Volkswagen, o T-Cross, né? Foi ele que foi alvo do recall. E um pouquinho, né, antes aí, no começo desse ano, eram carros da Renault Duster e tal. Então, de vez em quando, você ouve falar, né, de empresas que vão chamando para fazer o recall. Então, o produto foi lançado no mercado, né, depois que ele foi lançado, se descobre ali que ele tem um defeito, e aí a empresa chama de volta os consumidores que compraram aquele produto para fazer o recall. Geralmente isso é feito de graça, né, sem custos para o consumidor, mas tem que ser feito dentro de um prazo razoável, né? Não pode ser um recall que vai durar só 24 horas, porque não dá tempo de todos os consumidores irem até a concessionária, até a loja, para fazer a troca, né? Ou para fazer o procedimento lá do recall. E nem pode ser muito alongado, né? Então, geralmente, dá-se aí um prazo de 30, 60 dias. E aí, dentro desse prazo, os consumidores têm que ir lá e fazer a troca. Se o consumidor não foi, então, a partir daquele prazo, né? Quando ele foi expirado, aí o consumidor continua com aquele produto, né, usando ele por sua conta e risco, né, porque ele foi teve ampla divulgação e o consumidor, por sua própria conta e risco, não foi fazer a troca do equipamento lá que estava com defeito. E aí uma coisa, né, que a gente associa, né, que eu tinha falado, né, continuando aqui, é que geralmente faz-se recall de carro. Mas não é só disso, né? Qualquer produto que está no mercado pode sofrer recall. Então já houve, por exemplo, recall de boneca, como está aí à esquerda, né? Bonecos, bonecas. Então, né, os brinquedos sofrem recall.
E, recentemente, né, houve recall de carne. Né? Houve ali, acho que foi 2017, 2018, aquela operação carne fraca, né, que encontraram alguns exemplares lá de carne com adulteração, falsificação. Então, a BRF, né, que é a holding da Sadia, entre outras, né, chamou os consumidores para trocar lá a carne que eles tinham consumido, tinham comprado daquele lote, por outra carne que não tivesse com aquele defeito. Então, o defeito de execução, produção, fabricação geralmente é resolvido pelo recall. Mas, nesse meio tempo, pode acontecer, né, de ter um acidente, uma ingestão de uma carne desse tipo, né, ou no caso de um brinquedo que solta partes, né, e aí a criança ingere aquilo, né, de maneira, claro, não era de maneira nenhuma para ser ingerido, e a criança acabou ingerindo porque, né, o pedacinho lá soltou do brinquedo e não era para ter soltado. Então, tem uma série de situações aí que vão levar à possibilidade de um processo, né, de um eventual processo visando a reparação por danos. E o terceiro tipo de defeito é o defeito de informação ou de comercialização. Esse já envolve a questão das informações, né? Informação ou apresentação insuficiente ou inadequada sobre a sua fruição e seus riscos. O produto não tem problema na sua essência, o produto não tem problema na sua fabricação, mas o manual de instruções vem com informações insuficientes, inadequadas ou sequer existe, né? Aí só se coloca lá, vá nesse link e acesse o manual. Mas e quem não tem internet? Né? Milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Isso ficou muito claro agora durante a pandemia. Então, o que fazer? Então, nesses casos, temos aí outro tipo de defeito que pode sim gerar danos, porque o consumidor não vai saber como usar aquele produto ou aquele serviço, porque não tem informações adequadas, e isso pode causar acidentes. Acidentes que aqui não serão acidentes porque tiveram lá a causa, né, remota lá pela situação, né, de responsabilidade do fornecedor. Aí 2 exemplos que eu trago aqui, né? Brinquedo comercializado sem selo de metro ou com instruções em outro idioma. Né? Esse cavalinho aí, rosinha, né? Ele não tinha selo de metro, né? Acho que foi 2016, tá aí a fotinha, né? Então, em 2016, esse brinquedo acabou ficando bem famoso, né? E era bastante vendável aqui no Brasil, né? E havia suspeitas de que, por exemplo, essa tinta, né, que cobria o brinquedo, poderia ser consumida pelas crianças, né? Então, se a criança começasse a lamber, começasse a morder, podia ser que essa tinta começasse a soltar, e aí a criança podia ingerir essa tinta que ninguém sabia qual era a procedência dela, né? Enfim, quais eram os componentes químicos que aí estavam. E aí, depois, né, fica confirmado que esse brinquedo chega ao Brasil sem o selo de metro. Então, não tem informações básicas ali de certificação do órgão responsável. Já falei sobre metro na aula passada aqui, né? E esse outro caso, né, que aconteceu muito agora durante a pandemia também, né, de recebimento de equipamentos com informações em outro idioma. Então, um equipamento médico que está com todas as instruções, né, com os caracteres em mandarim, né, na língua lá chinesa. Então, como é que você vai conseguir operar um equipamento desses, né, se você não tem conhecimento de mandarim? E ninguém está obrigado a aprender mandarim, né? A gente só está obrigado a aprender o nosso idioma próprio, né? Então, aí teria que haver a tradução, né? Houve agora, né, agora nessa parte pior da pandemia, né, não envolve direito do consumidor, mas mandaram para cá, né, medicamentos, esse kit intubação, né, porque estava faltando medicamento, e aí mandaram os medicamentos com o rótulo em mandarim. Aí o Ministério da Saúde e a Anvisa começou a fazer umas traduções lá, né, e começou a colocar umas cores, né, para poder instruir os médicos, porque eles não estavam sabendo qual remédio utilizar, né, porque o rótulo não dava para ser entendido, né? Então, a gente não tem a obrigação de saber o mandarim, a gente tem a obrigação de saber o português, e aí cabe ao fabricante, ao importador, fazer essa tradução, né? Ter ali um manualzinho de instruções, ou ter um rótulo com, né, instruções básicas no nosso idioma, certo? Então, esse é outro defeito que pode causar aí problemas sérios, né? Imagina, tem um medicamento lá para intubação agora na Covid, né? Tem vários medicamentos sedativos e tal, e aí o médico, né, sem saber qual era o correto ali, porque está tudo em mandarim, vai aplicar o medicamento errado e a pessoa morre. Então, tem problemas sérios aí nessa manipulação também
né, de medicamentos, de produtos que vêm com esse problema aí do idioma, né? Bom, então, segundo Bruno Miragem, são esses 3 tipos de defeitos, certo? Que a gente pode identificar nas relações de consumo. E aí, claro, isso pode ser resolvido, né, pelo recall, por exemplo, por uma mudança no rótulo, mas se isso provoca danos ao consumidor, não tem jeito, vai ter que ir para a justiça, vai ter que buscar os direitos lá, né, nos juizados, nas causas, né, de menor valor, ou na justiça comum mesmo, em causas de maior valor. Pessoal, até aqui, ficou alguma dúvida sobre esses tipos de defeito aqui que eu mostrei do Bruno Miragem? Não, professor, tranquilo. Ok, beleza. Pois é, não dá para entender nada, né, Gabriel? Vamos ter que fazer o curso de mandarim aí para a gente aprender esses caracteres. Mas, mais uma vez, repito, não somos obrigados a aprender. A gente vai aprender se quiser, né? Então, aqui, outras regras fundamentais agora, né? Sobre a responsabilidade pelo fato, né? Então, só lembrando, a responsabilidade objetiva é a nossa regra, né? Ela é direta do fornecedor, certo? E aí, diferentemente do vício, em que você pode escolher livremente, né, quem é ali, ou pode até indicar todos os entes da cadeia produtiva, a recomendação aqui que se faz é a seguinte: como isso envolve, geralmente essas situações vão envolver um processo, então vai ser necessário indicar a outra parte. Quem será o réu dessa ação, né? E aí vai ficar mais complicado de você indicar todos os entes da cadeia produtiva, né? Fabricante, distribuidor, comerciante, importador, enfim, todos aqueles entes. Então, o que se recomenda aqui é o seguinte: recomenda-se indicar um dos responsáveis pelo dano para arcar com a possível indenização, mesmo que este não seja de fato o real causador do dano, certo? Então, o que se deve fazer aqui é isso: você indica um dos responsáveis, né, um dos fornecedores dessa cadeia produtiva, né? E aí, o que acontece se ele não for o real causador do dano? Bom, aí vai ter a possibilidade da ação de regresso, né? Então, a definição do real causador do dano poderá ser feita em ação de regresso. E aí, o que interessa aqui, né, em primeiro lugar, é que o direito do consumidor seja obedecido e que os direitos que o consumidor tem, né, que eles sejam garantidos. E aí, num primeiro momento, é isso que interessa. Depois que o direito do consumidor for garantido, aí pode-se discutir na esfera civil, né, porque esse é um processo mais de natureza civil comum, pode-se discutir quem foi o causador do dano, né? Aí vai a ação de regresso lá do fornecedor que foi acusado, né, mas que não causou o dano, que vai buscar o ressarcimento, né, por aquela indenização que ele teve que arcar com o real causador do dano. Mas isso não é função do consumidor. Isso deve ficar lá entre os fornecedores, porque o que interessa aqui e o que deve ser resolvido mais rapidamente, o que deve ser resolvida mais rapidamente é a demanda do consumidor, que isso é o que é o mais importante aqui, certo? Então, a dica é essa, né? Indica-se um dos responsáveis pelo dano, mesmo que ele não seja, né, o real causador do dano. Se ele for o real causador do dano, melhor. Se não, ele vai buscar depois, num segundo momento, via ação de regresso, né, o ressarcimento por esses valores eventuais que ele tenha que arcar com as indenizações por dano material, moral, estético, né, que deverão ser ali adimplidas, pagas perante o consumidor, certo? Aí tem exceções à regra, né, dessa responsabilidade direta, que é a responsabilidade direta do comerciante subsidiária dos outros fornecedores, nas hipóteses do artigo 13 do CDC. Como eu tinha falado agora há pouco, né, no caso, por exemplo, de fogos de artifício e tal, que você não consegue identificar quem são, né, quem é o fabricante, quem foi o distribuidor. Então, vai para o comerciante. Ele é que vai ser o responsável. E se ele não foi o real causador do dano, ele terá, comerciante, os elementos necessários para identificar quem foi, porque é ele quem sabe, né? De quem foi que comprou aqueles fogos de artifício, onde eles foram fabricados. Isso aí a gente presume que o comerciante saiba, né? Então, o artigo 13 do CDC traz essas hipóteses, né, da responsabilidade direta do comerciante aqui. Então, não é qualquer ente da cadeia produtiva. Aqui, nesse caso, tem que se buscar, né, tem que se ajuizar a ação realmente contra o comerciante, e aí os outros fornecedores só ingressam aqui se o comerciante não tiver condições de arcar com essa indenização,
Então, o artigo 13, né, fazendo a leitura aqui do CDC, determina o seguinte: o comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando, inciso 1, o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Né? Aquela história, né? Não dá para identificar quem foi ali o fornecedor principal. Então, o comerciante é considerado como o fornecedor principal. 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. É uma situação em que dá para identificar, né, quem foi o fabricante, ali o produtor e tal, mas não dá para ter identificação clara, né? Porque pode ser que esteja lá somente assim, né? Produzido por, sei lá, WCB Incorporações. O que é isso? Não tem endereço, né? Não tem nenhuma descrição sobre qual é essa empresa. Então aí não dá para ter uma identificação clara de quem é esse produtor. E o inciso 3º, não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Aí isso vale muito para quem trabalha, né, com essa área de produtos perecíveis, como supermercados, feirantes, né, etc. Então, aí entra essa questão da não conservação dos produtos perecíveis. Né? Se eles não estão bem conservados, então a responsabilidade inicial é do comerciante. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Aí é o caso, né? O comerciante foi lá colocado como réu, né, da ação, ele perde a ação, vai ter que arcar com a indenização e depois ele entra com a ação de regresso buscando o ressarcimento diante de quem realmente causou o dano, que pode ter sido lá o outro fornecedor, mas que isso não interessará tanto para o consumidor, né? Porque aqui no caso do artigo 13, em alguma dessas hipóteses, né, uma dessas três, pelo menos, o comerciante é que será responsabilizado inicialmente, certo? Aí outra situação, né, outra exceção, é quando vamos ter aqui as hipóteses de responsabilidade subjetiva. E aqui acontecem duas situações em que vai haver essa apuração dessa responsabilidade com culpa, né? E aí vai vir culpa presumida e culpa comum. Vocês já sabem como funciona. Vamos só ver como isso se aplica aqui ao direito do consumidor. Essas exceções, elas têm base no artigo 14, parágrafo 4º do CDC, que determina a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, quando se falar em profissionais liberais, vai se falar na responsabilidade subjetiva. Profissional liberal entra a nossa categoria, né, do direito, os advogados, por exemplo, profissionais liberais, os médicos, contadores, né, entre outras tantas, né, profissões que têm aí essa característica de serem profissionais liberais. Nessas situações, a responsabilidade não é objetiva, mas sim subjetiva. O que vai variar é o grau de subjetividade, aqui o grau da culpa, né? Porque pode haver situações em que a responsabilidade será por culpa presumida e situações em que será por culpa comum, né? Vamos ver então como isso se configura. Então, por culpa presumida, quando vai acontecer essas situações aqui, ou quando vão acontecer? É previsto apenas nos casos de profissionais liberais em que a sua obrigação seja de resultado. Aí aqui sempre vai ter aquela distinção que não é tão clara hoje, né? Mas que ela ainda é aplicada. Obrigações de meio e obrigações de resultado. Certo? Então, quando se fala em culpa presumida aqui, a obrigação é de resultado. Tá? Então, por exemplo, né, cirurgia plástica com fins estéticos. Neste caso, pode-se inverter o ônus da prova para o profissional que forneceu o serviço. Então, quando se fala em obrigação de resultado, o profissional liberal ele se compromete a garantir o resultado final daquela prática, né, daquela atividade que vai ser exercida. E aí, nesse caso, se esse resultado não for atingido, aí é possível buscar indenização perante esse profissional, né? Só que aí, claro, tem que haver a culpa, né? Tem que se provar a culpa, tem que se provar que ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Só que aqui a culpa é presumida, então há a possibilidade nesses casos, se o juiz, né, da causa permitir, né, se ele deferir esse pedido, é possível a inversão do ônus da prova. E aí vai caber então ao profissional que forneceu o serviço mostrar que não agiu dessa maneira, que não agiu com culpa, né?
Se o ônus da prova não for deferido, se ele for indeferido, então, aí continua a mesma regra geral, né? Que o ônus da prova cabe a quem alega aquela situação. Então, vai caber ao consumidor provar, né, que o dano foi causado por essa conduta, certo? Já nas situações de culpa comum, temos aí as modalidades imprudência, negligência e imperícia, que vocês já conhecem, e é prevista nos casos de profissionais liberais em que sua obrigação seja de meio, que seria, por exemplo, uma cirurgia plástica reparadora. Neste caso, o ônus da prova cabe à vítima, que faz as alegações de defeito no serviço e de possível dano provocado pela conduta culposa. Aí, nesse caso, né, o profissional aqui é o meio necessário para se atingir o fim, mas ele não está prometendo resultados, né, A, B ou C. Então, aí, nesse caso, a responsabilidade aqui vai ser aferida pela culpa comum. Não tem inversão do ônus da prova e vai caber ao consumidor, né, provar que o profissional agiu com pelo menos uma dessas modalidades de culpa: imprudência, negligência ou imperícia. Por isso que eu falei, quando o Lucas perguntou logo no começo da aula, né, que processar o médico diretamente é mais complicado, porque aí você vai entrar nessa questão da culpa comum. Mas, claro, isso quando o médico é um profissional liberal. Porque o que acontece muito no Brasil é de você ter as chamadas cooperativas de médicos. Só que as cooperativas de médicos são, na verdade, né, se você for olhar a fundo, elas não são cooperativas, elas são uma relação de trabalho. Isso deve ter até já sido falado no direito do trabalho, nas aulas de trabalho de vocês. Então, ali nem sempre se configura uma relação de cooperativa, né, de profissionais liberais. Muitas vezes você vai ter ali uma relação vertical, em que tem alguém que comanda e os médicos que obedecem. Então, se nessa cooperativa há essa relação, né, que tem ali uma configuração trabalhista, propriamente dita, e não de profissionais liberais, aí sai da culpa e entra na responsabilidade objetiva, porque aí é a cooperativa que vai ser responsabilizada. E, num outro momento, ela entra com o direito de regresso contra o médico, né? Então, tem que se ver também essas questões, né? Se realmente há ali uma relação de profissional liberal e paciente, ou se aquele médico, por exemplo, é um funcionário da cooperativa, que, na verdade, o nome é cooperativa, mas é uma instituição ali que tem caráter trabalhista. A mesma coisa quando se fala em advogados, né? Advogado profissional liberal e advogado funcionário de um escritório. É bem diferente a situação, certo? Bom, gente, falta menos de um minuto aqui para acabar a primeira parte, então vou fazer aquela pausa estratégica. Na volta, aí a gente já vai começar com um seminário para falar sobre o julgamento do recurso do Supremo Tribunal Federal, tá bom? No mesmo assunto aqui, de fato, do produto e do serviço. Até já!